Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 28 de junho. O Ibovespa apresentou alta de 1,55%, ainda dentro de um movimento de baixa. Então esse pregão de alta, num primeiro momento, a leitura é de uma movimentação mais de correção desses 2 dias de forte queda. Dentro dessa correção, se supera a máxima de hoje, já começa a trazer um enfraquecimento desse movimento aqui de baixa, deixando ainda mais indefinido o Ibovespa, ou seja, para de cair no meio da congestão, vamos dizer assim, desses 2 topos e desses 2 fundos, e fica mais com a sinalização de cenário mais travado na região dos 50 mil pontos, local onde foi o fechamento do pregão de hoje. No mini índice, cheguei a recomendar algumas operações no pregão de hoje. Vamos então aqui para essas posições, gráfico de 10 minutos. Essas posições foram operações aí na ponta vendedora. A primeira recomendação na venda foi aqui nesse ponto. Venda na perda da mínima desse candle, chegou a andar ali no segundo candle, mas terminou não ganhando força, deixando essa sombra inferior, e quando há uma movimentação ganhando força aqui para cima, eu optei por encerrar essa posição, porque haveria essa chance de proporcionar um fundo ascendente aqui no gráfico de 10 minutos, após aí esse candle. Então foi uma operação que trouxe um leve ganho de 0,08%, mais 0,06% capital total. Depois disso, como esse movimento não ganhou força para cima, eu recomendei venda novamente se perdesse a mínima deste candle. Perdeu a mínima deste candle, fez um bom fechamento, mas dentro de um cenário que a gente já olha ali no gráfico de 60 minutos, se a gente pegar os últimos 3 pregões, principalmente aí no período de meio-dia em diante, a gente pode perceber que foi um movimento bem travado no gráfico de 60 minutos, e hoje foi o pregão inteiro uma movimentação mais travada. E dentro desse cenário mais travado, eu comecei a ficar mais, vamos dizer assim, uma monitoração mais próxima da posição, não segurando por muito tempo a operação, caso ela viesse a trazer alguma sinalização contrária. Neste caso aqui, num gráfico de 2 minutos, volta forte para cima de um fundo que tinha perdido, num gráfico de menor periodicidade, que é um pivôzinho de baixo, gera uma sinalização mais forte para cima, e nessa sinalização mais forte para cima eu opto por sair da posição com um leve ganho também de 0,06% mais 0,04%, operações próximas aí do 0 a 0. Mas logo na sequência o mercado não confirmou uma sinalização de força aqui no gráfico de 10 minutos e terminou gerando ali a continuidade do movimento que eu gostaria de ter pego, vamos dizer assim, um movimento aqui que chegou a andar aqui em torno de 240 pontos. Depois disso, nova movimentação para cima, ou seja, o mercado começou aqui gerando pivô de alta, depois gera o final desse pivô de alta. Minha leitura de ter esse movimento aqui para baixo terminou gerando um movimento meio travado, e tentei em 2 alternativas pegar esse movimento. Depois disso, o mercado que tinha gerado no gráfico de 10 minutos pivô para baixo, volta para cima, reverte para cima, que para quem chegou a gerar essa venda de topo descendente, acionou o stop aqui nesse nível, foi lá em cima, recomendei venda se perdesse a mínima deste candle. Essa venda foi executada, fechou bem esse primeiro candle, mas quando gera ali uma sinalização de força durante a formação desse candle, também opto por sair dessa posição com um ganho de 0,1% mais 0,07%. Então, dentro do que eu mencionei, G60 bem travado, os movimentos terminaram não andando, com exceção deste aqui, que eu terminei antecipando a minha saída na posição. Mas de qualquer forma foi um pregão aí que a gente teve 3 posições levemente positivas no dia. PETR4, a Petro terminou o pregão de hoje com alta de 4,78%. Segue dentro de um movimento de baixa, volta a fechar acima dos R$9. É uma sinalização de qualquer forma com alguma relevância, porque depois de um forte candle de baixa, fecha bem abaixo dos R$9, abaixo da mínima pregão anterior, já abre com gap de alta e consegue se sustentar lá em cima. É uma sinalização razoavelmente relevante, torna-se ainda mais relevante se conseguir voltar para cima aqui dessa máxima, superar, dentro do que eu já tinha comentado na última análise, a região ali dos 9,33, 9,34. A perda da mínima do pregão de hoje traz ainda a chance desse papel manter essa movimentação para baixo, nesse momento um pouco mais travado em cima de Petro. Na sequência aqui, Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, a gente segue numa posição de venda na Vale 5, alta forte no pregão de hoje, 4,75%, ainda estamos, vamos dizer assim, no positivo dessa operação, que estava bem positivo e ficou agora menos positivo com esse candle. Também interpreto ainda o ativo dentro de uma posição, dentro de uma movimentação para baixo. Houve aqui um candle de recuperação, um candle de correção. Se olhar para o G60 e eu colocar inclusive aqui os números do Fibonacci nesse movimento de baixo do G60, a gente pode ver que existe uma correção aqui,
que atingiu uma região de 50% de toda a movimentação para baixo. Por esse motivo, traz aí a possibilidade de movimentação aqui gerar um topo e um topo descendente e voltar para um movimento de baixa. Não seria mais interessante o ativo voltar ali próximo do nosso preço de entrada. Então, logicamente, se isso não abrir com um gap de alta, espero que abra com um gap para baixo, a gente ainda vai ficar na gestão de risco dessa posição, procurando não mais sair perdendo dessa operação e preferencialmente gerar um lucro maior em cima dessa posição de venda da Vale 5. Na sequência temos para comentar a MRV3, eu encerrei essa posição de venda na MRV3, o ativo voltou para cima dos R$10,30, primeiro fechou nos 10,30 aqui, e aí esse aqui fecha acima. Quando esse fecha acima e há um movimento fraco nesse candle aqui para baixo, eu opto por encerrar essa posição, que voltou para cima dos 10 dentro do que eu tinha falado, para cima dos 10,30, eu opto por encerrar essa posição com uma leve perda de 0,68%, capital total menos 0,08%. A outra operação de venda que eu saí, devido a essa sinalização um pouco mais difícil até de leitura do que está acontecendo nessa movimentação atual de baixa, em diversos ativos, eu optei por encerrar a própria VEG3, ou seja, eu reduzi a minha exposição na posição de venda, nas operações de venda, deixando apenas a Vale 5. Nessa aqui, encerrei a posição quando ela, logo depois de ter perdido esse suporte, veio aqui embaixo e começou a ficar travada ali na região por volta dos 13,65, 13,67. Encerrei essa posição com um ganho de 5,07% na operação, capital total mais 0,66% em VEG3. O GPA3, pregão de hoje, ficou ali praticamente no 0 a 0, mais 0,04%, vem naquela movimentação para baixo, dentro de um movimento aqui de alta. Então traz ainda a possibilidade de buscar compra aí no decorrer dessa semana, caso gere alguma sinalização de fundo aí no gráfico diário desse ativo, a compra de fundo ascendente. Nesse momento o papel vai testando aqui essa região de topo anterior, que está funcionando nesse primeiro momento como um suporte para o papel. Então é isso, amigos, lembre-se de dar um like aí na videoanálise, um joinha no YouTube. Desde já agradeço a sua audiência e também o acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até o próximo pregão.